Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 42 minutos. Tá frio aí? Aqui tá gelado. A semana começa com o dia mais frio do ano no Rio Grande do Sul. Em muitas cidades gaúchas, temperaturas despencaram abaixo de zero. Daqui a pouco, então, a gente traz mais detalhes na previsão do tempo aqui para o Rio Grande do Sul. Qual é a manchete, Stael? A gente vai ter bastante frio essa semana? Teremos frio essa semana. Daqui a pouco a Stael Cias vai falar pra gente. Atenção, imagens ao vivo do centro de Porto Alegre. No centro da capital, no coração da capital gaúcha, faz 11 graus aqui em Porto Alegre nesse momento. Vamos até a Serra, vamos até Gramado. Por lá, 6 graus é a temperatura, imagens ao vivo. Junto ao Lago Negro, movimentação de turistas, céu azul, muito sol, mas temperatura de 8 graus, né? 8 graus, entre 6 e 8 graus nesse momento, na Serra Gaúcha e em Gramado. Já já as informações, como eu disse, da nossa meteorologista Stael Cias. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço e também neste frio todo, já está no ar. A gente não se enganou, não. Essas são as chamadas vinhetas, as aberturas do SBT Rio Grande, que completa 21 anos. Mais uma vez, vamos rodar para as pessoas relembrarem, né? Isso marca muito a vida da gente, essas chamadas aberturas dos telejornais. 21 anos de muita informação, de muita notícia, né? Notícia conversada, opinião, bom humor, tudo isso na hora do seu almoço. Tem como a gente botar mais uma vez, para a gente reprisar e mostrar um pouquinho dessa nossa história dos 21 anos. A gente vai falar mais vezes, mas dá uma olhadinha aí. E ainda hoje nós vamos relembrar alguns momentos destes 21 anos. Muito bem, agora faltando 15 minutos para o meio-dia, um assunto muito sério. Médico gaúcho, ele foi preso agora, no final de semana, no Egito, depois de assediar uma vendedora muçulmana. O vídeo foi postado nas próprias redes sociais. O médico Vitor Sorrentino também é influenciador e acumulava quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais até então ele desativar. Vamos acompanhar qual foi a razão, o que é que motivou toda esta repercussão. Para quem não acompanhou, resumidamente, é um médico gaúcho conhecido, estava no Egito fazendo uma visita com outros amigos, foi fazer uma compra de um papyrus, né, que é aquele trabalho tão histórico e que lá no Egito se trabalha muito com os papiros. Ele queria algumas informações e você vai ver agora, então, o que ele disse para esta moça lá do Egito, muçulmana, a respeito de algumas indagações de cunho sexual. Acompanhe. Vocês gostam mesmo do bem... É? Não. O Vitor Ninguém de ferro. Cara, que bom que tá junto, Vitor. Que bom que o Dr. Vitor tá aqui conosco, cara. Ninguém gosta do bem também, fica legal, né? O papiro com... Tá. Visivelmente, essa moça não entendia língua portuguesa e esse vídeo que o próprio médico, o doutor Vitor Sorrentino, postou, ele teve uma repercussão muito grande, ele mesmo se justificou, mas deixa eu chamar essa conversa. Bom dia, meu colega Glauco Paza, e nós vamos, né, Glauco, conversar com o Lucas Abate, que nos traz outras informações a respeito da repercussão e a prisão, né? As informações que temos que ele era detido, não sabemos ainda em detalhes nem por quanto tempo, mas isso aconteceu na cidade de Luxor, lá no Egito. Lucas Abate, o que temos sobre este caso, Lucas? Bom dia. Vocês gostam mesmo? Bom dia, André, Glauco e a todos que nos acompanham. O médico e influenciador Vitor Sorrentino foi preso quando tentava deixar o Egito. Estava retornando, saindo do país quando foi detido pelas autoridades locais por conta desse vídeo que repercutiu negativamente e bastante por lá. André, essa repercussão começou até através da publicação do vídeo pelo próprio médico. Diversas entidades feministas da região, também de todo o mundo, subiram uma hashtag nas redes sociais em árabe, mas que na tradução
significa que se puna, que se responsabilize o assediador brasileiro. Então, a partir dessa mobilização, ele passou a ser procurado pelas autoridades do Egito e foi detido ontem, então. Só que antes da prisão, André, mas já depois da repercussão negativa desse vídeo, o médico Vitor Sorrentino voltou até a loja e conversou novamente com essa atendente, com a mulher da loja, e fez um pedido de desculpas. Vamos ouvir. Eu acabei de chegar aqui. Então eu falei pra ela, não quero nem conversar contigo antes, né? Pra poder ser espontâneo, que eu quero te ouvir mesmo, tá? Ontem, deu uma confusão aquele negócio. Nós estávamos aqui, ela estava até de máscara, a gente falou assim, tira a máscara, vamos conversar e tal. E a gente fez brincadeiras. E dentro das brincadeiras, eu posso te encostar? Sim. Dentro das brincadeiras, é uma brincadeira que é uma brincadeira de mau gosto com mulheres. E que eu faço com minhas amigas, meus familiares no Brasil. Mas com pessoas que a gente não conhece, as pessoas ficam assim, poxa, ele foi pervertido com ela, assim, foi ruim, foi uma pessoa má com ela. Foi uma brincadeira deselegante. Essas palavras tu entende? Sim, entendi. Ele fez mal a ela. Né? Lucas. André, ainda não tem muitas informações sobre a situação do médico lá. Sabe que ele foi detido quando tentava deixar o país, mas existem poucas informações ainda sobre a pena, como é que funciona toda essa questão, esse trâmite a partir de agora. Só lembrando rapidamente que o Egito já criminalizou o assédio sexual e a lei prevê multas de 6 meses a 3 anos de prisão, mas claro, tudo isso vai ser avaliado a partir de agora. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Sim. E também a repercussão desse caso. Inclusive, vamos conversar daqui a pouco com o advogado Dr. Daniel Sica, que é especialista em direito internacional, para saber, afinal de contas, né, qual a repercussão que pode ter a partir, não é, Glauco, do momento em que houve esta prisão, esta detenção e a repercussão deste caso, o que vai acontecer. Temos uma relação, o Brasil tem uma relação com o Egito, que pode ser que ele seja deportado. Isso ainda não sabemos, vamos saber mais detalhes daqui a pouco. E a própria repercussão com a família do Vitor Sorrentino, aqui de Porto Alegre, também houve uma manifestação da própria mãe desse médico. E em seguida a gente vai trazer detalhes e informações do caso deste médico que foi preso no final de semana no Egito, depois dele próprio postar nas redes sociais uma brincadeira. Eu não vou entrar na questão nesse momento se foi ou não foi de mau gosto, não quero nem entrar no mérito dessa questão. Vamos trazer aí a informação, portanto, em seguida outros detalhes. Agora, faltando 10 minutos para o meio-dia, tá gelado, tá muito gelado. Eu acho que até é um frio histórico, pelo que nós vamos saber em seguida com a Estael Cias. Faltando 10 para o meio-dia, ainda 11 graus. Tá com frio, temperatura. Bem-vindo, Estael. Que história é essa aqui? Campo Bom sempre nas manchetes, lembra? 40 graus, 42 graus em Campo Bom. E que história é essa que o frio foi lá embaixo em Campo Bom? Verdade, André. Bom dia você que está em casa, bem agasalhado, eu espero. Olha, fez 2 graus em Campo Bom, teve geada forte, inclusive, lá em Campo Bom, que é uma das cidades mais quentes aqui do Rio Grande do Sul. E foi a menor temperatura registrada em um mês de maio dos últimos 24 anos. Então, não foi pouca coisa, não. Realmente, nesse último dia do mês, tivemos esse frio marcante lá no município de Campo Bom. Vamos ter imagens agora para colocar no ar, imagens lá da geada que aconteceu em Campo Bom. Teve temperatura negativa em vários municípios. Nós tivemos marcas negativas lá em Erval, na zona sul do estado, 3 graus abaixo de zero. Essa aí, Ivoti agora? Ai, que lindo. Imagem de Ivoti no Vale dos Sinos, olha só ali as plantas congeladas. É tudo congelado. Não e é tudo jeito. por volta de 7 da manhã, né, Estael? Ali entre 6h30 e 7 horas da manhã, um pouquinho antes do sol nascer, que a temperatura baixa mais, e depois que o sol nasce, a tendência já é de o frio perder força. Mas realmente nós tivemos o ar muito seco, vento calmo e a temperatura baixa formando a geada. E olha o colorido, o contraste, né? Com uma flor, fica muito bonito olha mesmo. Aí, ó. Corajosa, hein? Sem luva, olha. Põe áudio aí, tem o áudio dela quebrando? Tem? Tem o áudio dela quebrando aí?
Bom Esse dia, é em Canela, né? Em Canela também fez temperatura de 2 graus negativos, temperatura muito baixa ali na região das Hortênsias também. Olha, o para-brisa ali tudo congelado. Realmente é comum, né, acontecer isso no inverno, mas só de olhar dá mais sensação de frio. Ó, o né? SBT. Olha, muito bom. Muito bom. Temperatura negativa a gente teve em Soledade, em Espumoso, em vários municípios da Serra, na Serra Sudeste, lá na região de Erval, Pinheiro Machado. Então são muitos municípios. Santa Maria teve 1 grau e 4 décimos, quase zero lá em Santa Maria, a menor temperatura do ano até agora. Vai baixar mais nas próximas semanas, mas olha só. Mais ainda? Opa, como é que é? Repete. Que é isso? 1 grau e 4 décimos em Santa Maria, a menor do ano até agora, mas nas próximas semanas certamente a gente vai negativar também lá em Santa Maria. Até porque o inverno não chegou ainda. Não chegou né? ainda, né? O inverno climático que a gente fala, que na prática ele começa amanhã. Então vai esfriar. Ah, tá. Isso, vai esfriar mais um pouquinho. E aí no dia 21, que é o inverno astronômico, dia 21 no calendário. Imagens de Bom Jesus, lá teve cerração, teve umidade, então isso acabou dificultando a formação da geada. Bom Jesus também teve temperatura negativa, foi 7 décimos abaixo de zero. Se não fosse essa umidade, teria baixado bem mais a temperatura, mas também nos rende belas imagens, 7 décimos negativos. 7 décimos? Isso, 7 décimos, não foi? Olha. São José dos Ausentes, também a gente consegue observar uma certa névoa, né? A gente vê na visibilidade não é tão clara, também fez frio intenso, temperatura também negativa lá em São José dos Ausentes, 1 grau e 8 décimos abaixo de zero. Belíssimas imagens aí do nosso Rio Grande do Sul. Frio intenso também, que marcou aquela região que costuma ser fria. Acredito que hoje à tarde, em Ausentes, a gente fica com 10, 11 graus. À tarde vai ser muito fria lá em São José dos Ausentes. E anoiteceu, esfria de novo. A próxima madrugada lá vai ser bem gelada ainda. O sol hoje, ele vem só para dar um oi, né? Só. E no sol até tá agradável. Agora fica na sombra para tu ver aí. Diz que é luz de geladeira, né? Só serve para dar uma iluminada. Exatamente. Hoje tá como luz de geladeira mesmo. Muito bem. Stael, então, foi só um cheirinho. Daqui a pouco. Só um cheirinho. Daqui a pouco a Stael volta falando mais da previsão, o frio nos próximos dias, como é que vai ficar? Exatamente. Vamos falar do mês de junho, aí, que é justamente o mês mais frio do ano e um mês também com grande expectativa de chuva. Tem muita cidade ainda em situação de emergência em razão da estiagem. Tudo isso a gente traz daqui a pouco. Espero vocês. Muito bem, até já, Stael Cias. Agora 11 horas e 54 minutos, nós vamos juntos até a 1 da tarde. Veja alguns dos nossos destaques desta segunda-feira. Curva errada? Carreta tomba e invade uma residência. O que aconteceu? Já já a gente conta onde foi esse acidente. Um flagrante impressionante. Comerciante executado em Gravataí em plena luz do dia. Quem era a vítima? Qual o motivo do crime? Em instantes a gente conta os detalhes de mais um crime violento aqui no estado. Furta, quebra câmera e se esconde. Onde? Já já a gente conta como um assaltante de cargas escapou de mais uma. É a criatividade da bandidagem cada vez mais ousada. Agora, faltando 5 para o meio-dia, teve mais... Não creio. Há aglomerações neste final de semana aqui em Porto Alegre. Nem com frio o povo fica em casa, Glauco. Não adianta, não, muda a temperatura, chove e o pessoal continua se aglomerando, é incrível isso, né? Vamos a alguns exemplos. Porto Alegre, aglomerações na rua Padre Chagas, Fernando Machado e também na República. Houve autuações também, tá? Por parte da ausência de distanciamento, questão de alvarás e também na Zona Norte, lá perto do Porto Seco. Agora vamos dar uma olhada em Canoas. Não é Porto Alegre a exclusividade destas contravenções, não. Em Canoas também teve aglomeração, mais de 200 pessoas abordadas. A Guarda Municipal e a Brigada Militar dispersaram 274 pessoas, para ser mais exato, na noite de sábado para domingo, na Operação Sossego. Agora vamos subir a serra, Caxias do Sul, André. Caxias também, 2 pessoas foram presas por promoverem aglomerações, tá? E olha essas imagens aí, isso é um bar, tá? Tá ali as mesas de sinuca, as pessoas estavam lá como se não houvesse pandemia e logicamente que a polícia, a Guarda Municipal
marcaram presença também, houve Glauco, autuações. como se não tivesse pandemia e também como se estivessem assim isentas de correr o risco de pegar a tal da Covid, né? Assim, tipo, comigo não acontece. Porque assim, ó, não tem preocupação nenhuma com a própria saúde, com a própria vida. Não, e olha, outro detalhe, Caxias do Sul, com o frio que a gente está, Caxias é mais frio ainda, todo mundo encerrado naquele lugar ali, respirando aquele mesmo ar, trocando de repente até os mesmos copos, enfim, uma aberração total isso que aconteceu também em Caxias do Sul. E para fechar, vamos a Passo Fundo, norte do estado, aglomeração. Também no início da madrugada de domingo, 102 pessoas foram flagradas numa festa numa chácara, André. É isso, tá virando moda também. O pessoal se reunia em chácara achando que a polícia ou a guarda municipal não vão chegar lá, né? Só que nesse caso aí chegou, o responsável pelo evento foi autuado, foi lavrado um termo circunstanciado, tá? E agora resta saber se eles aprendem. Essa é a grande questão, André, porque as coisas se repetem, né? O mínimo que deveria se fazer é fichar e fazer um rastreamento dessas pessoas. O mínimo que deveria ser feito. Claro, é responsabilizado aí o proprietário do local. Já que as pessoas não são multadas, não acontece nada, ao menos deveria sim se ter um controle e de se fazer um rastreamento, porque se há contaminação, tu já viu o que pode acontecer. Eu estava lendo ontem em Criciúma, nossa querida Criciúma, onde tem muitos gaúchos em Santa Catarina, teve até um baile da terceira idade lá, viu, Glauco? Ah, é? E eu perdi essa. Teve um baile da terceira idade, pessoal se divertindo mesmo assim, tá? Vai dizer, mas a terceira idade já se vacinou. Não justifica. Ainda estamos proibidos, né, de fazer aglomerações. É absurdo da mesma forma. Faltando 2 minutos para o meio-dia, preste muita atenção agora nesta cena. Uma carreta perdeu o controle e, além de tombar, ela invadiu uma casa. Aonde isso aconteceu? Meu Deus, olha só! Mas veio com tudo. Não, olha, a imagem é muito forte realmente. Que coisa, tá? Isso aconteceu coisa. em Passo Fundo e foi hoje pela manhã, André. Nossa. A polícia ainda não sabe dizer exatamente o que aconteceu, tá? Mas a imagem mostra que o motorista deu uma pisadinha mais do que deveria, né? A princípio, pelo menos, é o que mostra essa imagem. A carreta tombou, ela estava carregada e foi ao encontro, encontro a esta residência aí. A boa notícia é que ninguém se machucou na casa. O caminhão acabou atingindo também um carro que estava estacionado na garagem, ali não aparece na imagem. E o motorista do caminhão, ele teve escoriações, teve pequenas lesões, foi encaminhado ao hospital. Na sequência, não sei se vai aparecer aí, inclusive ele sai da boleia do caminhão, ele gesticula como quem diz assim, não entendi o que aconteceu. O fato é que o acidente foi muito forte. Ninguém sofreu lesões graves, eu repito, mas olha o impacto da imagem. Glauco, duas observações aí. Primeiro, o cusquinho. Sempre tem um cusco, né? É apreensão de drogas, é acidente, tem um cachorrinho. Vocês viram o cachorrinho aqui embaixo? Não, olha o pressentimento do cachorro. Dá uma olhada. Olha aqui, ó. Quando ele vê que tem algo errado, ó. Ah, perna pra que te quero. E me chamou a atenção aqui, ó. Passou agora, ó. Passa um carro pelo acidente, como se nada tivesse Segue no mesmo, né? No mesmo ritmo. E foi embora. Agora, a velocidade, parece que sim, né? Parece que a velocidade aí, ela foi... E sem falar que é uma curva muito acentuada, né? Descida, uma carga... Eu não sei o que ele carregava. Não deu para ver exatamente, a gente tentou contato com a brigada para mais informações, não conseguiu agora pela manhã. O fato é que chamou a atenção a violência do acidente e o fato também de que o motorista nada sofreu, a não ser pequenas lesões. Mas que susto. Para quem está chegando agora, meio-dia em ponto, acidente que aconteceu hoje de manhã em Passo Fundo, do norte do estado. Vejam o caminhão que se perdeu na curva e invade uma residência. E ele, por pouco que não bateu... Ele bateu na casa, né? Ele bateu, não derrubou, mas bateu. Estragou o carro que estava na garagem, mas não machucou ninguém da residência. Essa é a boa notícia. Aí tem um cusco que... pressentimento, né? Viu que o troço estava vindo... Que é o bicho, né? O ouvido, né? Diz que o ouvido deles é mais apurado dos cães, 20 vezes mais apurado do que do ser humano. E aí o próprio barulho já percebeu que tinha alguma coisa errada. Já tinha alguma coisa errada. Essa carga aí parece que tem várias coisas. Aí tem uns pallets. Eu vi umas madeiras. Exatamente, os pallets. Mas não dá para decifrar exatamente o resto, né? Papel, me parece, no momento que tem dentro desses plásticos aí, papel, realmente não dá pra gente identificar. Mas que assusta, assusta. O motorista chegou a falar algo, Glauco?
Não, ainda não. Ele foi levado imediatamente para o hospital, recebeu os primeiros atendimentos. Estava muito impactado também, psicologicamente, né? Sabe-se lá exatamente o que aconteceu naquele momento, mas a polícia espera para ouvi-lo. Agora vamos a um outro flagrante, né, Glauco? Um flagrante impressionante que aconteceu em Gravataí, aqui na região metropolitana. Um comerciante foi executado em plena luz do dia. Quem era a vítima? Conta pra gente, Lucas Abate. André, o dono desse mercado, dono do estabelecimento, olha só nas imagens, separa que o criminoso aparece por ali como se fosse um cliente, faz um pedido, faz uma compra e quando esse comerciante se vira, ele vira de costas, o criminoso saca a arma e começa a atirar, uma execução. Esse caso aconteceu em Gravataí e está sendo investigado pela Polícia Civil. A gente conversa agora com o delegado Ricardo Milesi, que está investigando. Delegado, uma investigação bastante recente ainda, numa fase muito preliminar, mas já é possível ter uma linha de investigação um pouco mais definida nesse caso. Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde. Então, se trata de um caso em que ficou evidente a execução da vítima. Não se trata de um latrocínio no qual aconteceu um roubo seguido de morte, não. Tudo demonstra, pelas imagens, que a vítima foi atingida de forma intencional e possivelmente sequer conhecia o autor do crime. As investigações ainda estão no início, é bastante cedo, mas a gente pode verificar que pela violência, pelas circunstâncias que aconteceu, a gente já visualizou casos semelhantes. Possivelmente tem envolvimento com o tráfico de drogas, mas todas as linhas seguem em aberto, nós não descartamos qualquer hipótese e continuamos investigando o caso. Esse homem que ainda não foi identificado, delegado, ele agiu sozinho? É possível dizer que tinha outra pessoa com ele? Pelas imagens, se verifica que ele agiu sozinho. Não vimos a participação de nenhuma outra pessoa. Ele efetua os disparos sozinho e foge também sozinho, sem que ninguém aguardasse ele na rua. Então, mas também não descartamos que pudesse haver alguém esperando em algum veículo nas proximidades. A gente está verificando as câmeras de vigilância instaladas nos prédios vizinhos para tentar identificar com qual veículo ele fugiu. Ô Lucas, deixa eu aproveitar aqui para perguntar para o delegado, não sei se ele está nos escutando, a respeito daquele outro rapaz que no momento em que chega esse assassino, tem um outro rapaz que estava inclusive conversando com o atendente ali. Ele não teria envolvimento algum, ele seria um consumidor ali, um cliente que estaria no estabelecimento? Aquele rapaz que se encontrava no estabelecimento era um cliente que estava efetuando compras no mercado no momento em que aconteceu o crime. Inclusive, ele presenciou o autor dos disparos fazendo uma solicitação para a vítima, que ela buscasse alguns pãezinhos que estão armazenados no fundo do mercado, para que uma forma de atrair a vítima até o local onde ela ficasse mais exposta. Bom, para quem está chegando agora, 12:05, 12:05, estamos mostrando este caso que aconteceu aqui na região metropolitana, uma execução em Gravataí. E se o Lucas pudesse repetir os detalhes dessa execução, Lucas, que a gente vê que aconteceu por volta de 10 para as 11, né? Ali tem horário às 10h49. Que horário, hein? Ontem, bem pertinho, né? Detalhe, ali do meio-dia, né? Ontem. Passa os detalhes para a gente de novo, Lucas, por favor. Isso, André. Crime em plena luz do dia em Gravataí. Aconteceu ontem por volta das 11 horas da manhã. Esse criminoso entrou no estabelecimento armado, até se passando por cliente. Dá para ver que ele não chega anunciando nada, não chega ameaçando. Ele se passa de fato como um cliente e em determinado momento, quando o dono do mercado vira de costas, vai buscar os pãezinhos, como disse o delegado, para um outro cliente que faz um pedido, ele saca a arma e dispara. Agora a polícia quer saber quem é esse criminoso. Inclusive, essas imagens foram divulgadas na tentativa de se identificar. Ele está de máscara, está de boné, Lucas, mas a polícia pede essa ajuda. Inclusive, André, só repetir aqui o telefone que a polícia pede para fazer denúncia, que é anônima, que é um telefone de WhatsApp, 519844406
06, um telefone da polícia para denúncias. Bom, apesar desse flagrante, Lucas, se tem ideia do qual é a motivação, né? Quem o proprietário era de fato essa pessoa, proprietário desse mini mercado. Aí o momento que ele vai para trás estava até com o telefone na mão, que ele vai pegar, ele faz o pedido de pães, né? E a hora que ele dispara. Qual é a motivação para esse crime, Lucas? Delegado, repete para a gente, por favor, qual que seria a motivação, a principal linha que vocês investigam no momento? As investigações se encontram ainda em fase inicial. Nós estamos tentando compreender a motivação para tentar chegar, então, na autoria do crime. Nós já vimos, como eu havia mencionado antes, casos semelhantes acontecerem em Gravataí e todos relacionados com o tráfico de drogas. É importante salientar que a vítima já havia sido presa anteriormente, no ano de 2005, pela prática do crime de tráfico. Desde então, ela não teve ocorrências que justificassem um crime como esse. E pode ter alguma relação? Uma ocorrência revelando alguma inimizade, alguma ameaça que ele tenha sofrido. Nada disso ocorreu. E pode, então, delegado? é uma linha que nós estamos seguindo no momento, mas nós não descartamos nenhuma outra possibilidade. E delegado, pode ter alguma relação com o próprio comércio em si? Porque o que a gente sabe é que há muitas vezes, não sei se o delegado está nos escutando, Lucas, mas é que a gente sabe que muitas vezes há uma disputa de locais em que um estabelecimento comercial, ele precisa de certa maneira, dar um apoio para a criminalidade. Não sei se seria esse caso ou se isso faz parte da linha de investigação também. Delegado, André pergunta no estúdio se pode ter uma relação com o próprio comércio, a questão de disputa de espaço. No momento, como eu referi, nós não descartamos nenhuma possibilidade. Não é comum esse tipo de crime para uma situação dessas. A vítima trabalhava naquele local há cerca de 4 anos, não era um estabelecimento recente. Era o proprietário, né, Lucas? Os vizinhos não relataram nada de anormal que tenha acontecido nesse tempo, né? Então, permanece em aberto essa questão. Nós não temos a certeza, mas sem querer descartar de antemão, mas não é muito comum que aconteça esse tipo de situação. Lucas... André, era sim o proprietário desse estabelecimento que foi vítima desse caso. A gente vê uma bicicleta de criança, não sei se deve ter deixado filha, né? É uma tristeza, né? Meu Deus. Não, e é insegurança mesmo, né, André? A gente está vendo, 11 horas da manhã. Um rapaz comprando ali, domingo. Gravataí, um local que já não era novo, ou seja, devia ter uma clientela. É um absurdo isso aí, né? Eu não sei se tem informação de quantos tiros, mas é claro que é uma execução, né? O Lucas tem essa informação ou não? De quantos tiros? Delegado, por quantos tiros ele foi atingido? Pelas imagens, nós conseguimos verificar cerca de 5 disparos, cerca de 4 atingiram a vítima. E o local é muito inseguro ali? Que foi a óbito no próprio momento. Delegado, não sei se houve... Aquele local é considerado inseguro? É um local de risco ou não? O local onde aconteceu o crime é um local que costuma registrar homicídios? É uma região considerada até mais segura aqui em Gravataí? Não é um local que costuma registrar homicídios. Inclusive, nesse mês, a cidade de Gravataí registrou com esse fato o segundo homicídio do mês, no final do mês. Então, nós estamos com taxas relativamente baixas de casos de homicídio e, por isso, nos até causa surpresa que esse fato tenha ocorrido, assim, à luz do dia, Lucas, num local onde tinham câmeras de vigilância. Mas a forma como ele foi feito deixou uma vulnerabilidade para o autor do crime, que é a questão das imagens. E nós contamos, então, com o auxílio da população, inclusive por isso as imagens estão sendo divulgadas na imprensa, com a intenção de permitir a identificação do autor desses disparos. Lucas, 12:11, para quem está acompanhando, isso aconteceu ontem, perto de 11 horas, em Gravataí, um crime. A polícia, inclusive, coloca o telefone ali na tela, a gente vai colocar na tela o telefone, quem puder colaborar com a polícia. O que se percebe é o proprietário de um bar que foi morto ali, a queima-roupa. Não se sabe se a vítima e atirador se eram conhecidos ou não, isso não se sabe, e é isso que a polícia tenta descobrir, quais as motivações. Então, quem tiver alguma informação, está ali o telefone de WhatsApp, quem puder colaborar com a polícia. Repetindo, isso aconteceu ontem por volta de 11 horas, inclusive, um cliente sendo atendido,
Um pouquinho antes, quando estava chegando ali o atirador de boné branco, você viu, né, o Glauco, que chegava uma senhora com 2 sacolas caminhando, sim, quer dizer, né, colocando em risco e em perigo todas as pessoas que circulavam nessa região. Certo, então, obrigado, Lucas, obrigado aí ao delegado pelas informações. Tá aí a imagem, só mostra aqui, ó, a senhora caminhando aqui com 2 sacolas, né? Também poderia ter sido vítima, afinal de contas, como disse o delegado, foram 5 tiros disparados. Ou seja, todo cuidado é muito pouco sempre. 12h, 12 minutos para você que está chegando com a gente agora. Tem muita informação até 1 da tarde. A repercussão do caso do médico gaúcho preso no Egito. Ele foi detido depois de assediar uma vendedora muçulmana. Vocês gostam mesmo é do bem... É? Como fica a situação dele? Ele vai ficar no Egito? E no esporte, show de gols e show de horrores. Teve até golaço de craque, reclamação com o VAR e os gaúchos começaram o Brasileirão sem vitória. Mas que barbaridade! Em seguida, as informações do esporte. Muito bem, olha só. Sabe por que quem compara vem para TIM? Porque no TIM Pré-Top são 8 GB de internet com WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas. É muita vantagem para quem ama estar conectado, curtir, postar e estar sempre em contato com os amigos, não é verdade? Agora, calma aí, porque ainda não terminou. Só o TIM Pré-Top tem o aplicativo TIM Mais Vantagens, com benefícios exclusivos e chances de concorrer a carros, motos e muito mais. Então não perde mais tempo. Vem para o TIM Pré-Top e aproveite este show de vantagens. Eu repito, quantos gigas? São 8 GB. E tem WhatsApp, André? Tem WhatsApp incluído sim. E muitos outros benefícios. Entendeu porque quem compara vem para TIM? No TIM Pré-Top você tem muito mais que giga. Saiba mais em tim.com.br. Muito bem, vamos para a redação, porque um homem foi preso por furtar caminhões. Bom, até aí, né, ô Glauco? Até aí nenhuma novidade. Infelizmente, temos muitos desses casos que acontecem. Mas eu já te conto um detalhe que é, olha, uma coisa surpreendente realmente, tá? É o local onde ele se escondeu, o anjinho, o santinho, tá? Mas, enquanto isso, vamos analisando as imagens. Tá aí ele, inclusive, quebrando uma câmera de vigilância, de monitoramento ali, tá? De santo ele não tem nada. Os crimes deste bandido aconteceram no ano passado em Três Coroas e Igrejinha, tá? Ou seja, ele já vem atuando há um certo tempo. E a prisão aconteceu em ação conjunta entre a Polícia Civil e a Brigada Militar na cidade de Novo Hamburgo. O homem de 40 anos foi preso durante o mandado de busca e apreensão. Com mais 2 criminosos, eles arrombavam garagens de caminhões e levavam os veículos em direção ao Vale dos Sinos. Agora, eu vou te contar o detalhe, para você que está em casa também, né? Sabe como ele fugiu? Ele tentou fugir. A imagem mostra... Escuta só, a imagem mostra um dos momentos da fuga em que ele está sentado num sofá na caçamba do caminhão, tá? Esse é o detalhe, só isso, tá? Inclusive é difícil de ver a imagem, eu não sei se o pessoal resgatou a imagem dele sentado no sofá, como se estivesse na sala, tá? Olhando televisão, só que ele estava na caçamba do caminhão que tinha sido roubado. E esta era a rotina daquele cara que só roubava caminhão, entendeu? Era especializado em roubar caminhão. Tá bom pra ti ou quer mais? Mas aí tá aí a hora que ele tá com um pedaço de madeira na mão. Ele queria desfazer, só que ele é meio limitado porque... Aí, opa, tentativa 1, tentativa 2. E demorou, né? Não, ele teve que dar um monte de paulada ali. Só que tem o seguinte, já tinha sido gravado, né? Olha, ó, quarto e ainda não foi. Vamos ver se vai na quinta. Quanto esforço, hein? Né? Parece um taco de beisebol. Não parece? Ou um ferro, não dá exatamente para ver, né? Por causa do ângulo, né? A gente se confunde. E o efeito da imagem também. Mas olha aí, isso aconteceu na região do Vale dos Sinos. Ele fazia em Novo Hamburgo, basicamente, agora conseguiu. tá? Levava para o Vale dos Sinos os caminhões que ele arrebanhava lá ilegalmente. Era um especialista em roubo de caminhões.
Aquele no vídeo significa não que tem ele câmera. quebrou a câmera. Conseguiu atingir, mas estava tudo no HD. Será que o cara pensa que é o seguinte, quebrou a câmera, tá resolvido? Bom, a gente também não vai ficar falando detalhes, né? Claro mas que sempre tem, né, mais de uma câmera, né? Hoje as coisas são muito mais modernas. O pessoal acha que quebrou uma, tá resolvido. Não é bem assim. Faltou Os sistemas, inteligência, né? Aliás, faltou inteligência quando ele resolveu roubar caminhão. É isso. Começar daí. Isso é uma verdade. 12h e 17 minutos agora. 12h e 17. 11 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Já estão valendo, nas cidades que estão na região de Pelotas, novos protocolos para evitar o aumento, né, da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. As restrições de horários no comércio já começaram a valer a partir de ontem, inclusive. Até quarta-feira, o comércio só tem autorização para funcionar das 6 da manhã até as 10 da noite. Já a partir de quarta-feira até a outra segunda, todas as atividades comerciais vão ter que fechar as portas. Poderão funcionar apenas o comércio essencial, como mercados, postos de gasolina e farmácias, agropecuárias também. Bom, depois, entre os dias 7 e 13 de junho, o comércio vai poder abrir de novo, né, novamente, entre 6 da manhã e 10 da noite. Nesse momento, a cidade de Pelotas está com a ocupação de leitos em 132,8%, ou seja, bem acima da capacidade. São mais de 40 mil pessoas que já receberam a segunda dose das vacinas disponíveis. A taxa de transmissão é de 1,04 agora. Portanto, nós vamos falar muito durante a semana, este alerta para que todos mantenham os cuidados. Eu estava pensando hoje nisso, Glauco, a gente já está indo agora para o segundo ano de pandemia. Querendo ou não, nós começamos agora junho, chegamos no segundo semestre deste ano, foi no final de 2019 que começou a pandemia lá na China. Então, assim, sabemos que todos estão cansados, mas vamos segurar, né? Falta pouco, vamos continuar nos cuidando. Lembrando que alguns municípios como Campo Bom já abriu a vacinação para o cidadão que está fora de qualquer, né, grupo. Então, já agora a partir dos 59 anos, me parece, Campo Bom e outros municípios. Ou seja, a boa parte da população começa... Está chegando a nossa hora. Segura aí, André. Está chegando a nossa hora. Então, vamos continuar assim com os cuidados básicos que são extremamente essenciais. 12h e 19 minutos, está na hora da gente falar de esporte. Muitos gols, poucos pontos e reclamações. Assim foi a estreia gaúcha na Série A do Brasileirão. Entra em campo Jeremias Werneck, Glauco Paza. Lembrando sempre, falamos para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. E aí, seu GG? Tudo bem, Glauco? Tudo bem, mas... Mais assim, ou menos, né? Mais ou menos. Com esse frio, levar chapuletada que nem a gente levou na estreia, na Série A, não foi tão legal, né? Bom, mas vamos começar falando em Copa América. Boa, tá? Por falar em chapuletada, é que a organização, a Conmebol, levou aí 2 chapuletadas fortes, né? Colômbia saiu fora primeiro e agora a Argentina. A Argentina pela questão sanitária, a Colômbia também pela questão sanitária e pelos conflitos dentro do país, né? E o que a Conmebol comunicou, seu Jeremias? Que a Copa América vai ser no Brasil. A Copa América sai da Colômbia e da Argentina e vem para o Brasil. E foi tudo muito rápido, né? A Argentina comunicou que não podia sediar ontem à noite e agora pela manhã, faz pouquinho tempo, a Conmebol aí nesse tweet anunciando. A Argentina não tem as sedes confirmadas, né, Glauco? Mas a tendência é que os jogos fiquem em cidades que não estão no centro do Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro não para, gente. Não para. Então a tendência é que Brasil, Argentina e todas as outras seleções joguem no Mané Garrincha, em Brasília, na Arena da Amazônia, na Arena Pernambuco, que fica ali pertinho de Recife, e também na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte. Estrutura nós temos, né? A questão é que é tudo meio em cima da hora, justamente por esses imprevistos, né, gente? 12 dias. Faltam 12 dias para o início da Copa América. Evidente que não vai ter público, né? Mas, enfim, e a seleção brasileira, ela já está reunida. Era o a gente tá Everton vendo ali aí. na imagem, né? Quem?
Era o Everton Cebolinha que se apresentou. Verdade. A seleção já se apresentou na Granja Comari porque não vai se perder aí, tá? Tem jogos das eliminatórias, né? Primeiro jogos das eliminatórias e depois a Copa América. Não dá pra misturar com B, B com A, tá? E tem jogo da seleção brasileira sexta-feira aqui no Beira-Rio, Brasil e Equador. Essa galera fazendo força vai vir aqui pra Porto Alegre. E vai passar frio. Vai. Mas nós não temos nada a ver com isso, né? A gente tá acostumado. Eu, inclusive, hoje tirei a camisa de física. Camisa de física. Entregou a idade. Botou uma camisa de manga. Vamos falar de Brasileirão, Jeremias? Bora. É coisa não tão boa, mas temos que falar, né? Vamos começar pelo Inter, que empatou em 2-2 em casa. Só um detalhe, tava ganhando de 2-0. E aí, seu GG? Ô Glauco, a gente já vai falar da reclamação do Inter, mas, 2-0 em casa. Me parece que é a Coca 2 litros, né? É o refri que perde o gás. Não. Assim, e 2 gols ainda de Thiago Neves e André, né? O que eu vou te dizer? Tem um detalhe. O Inter, nos últimos 6 jogos, só ganhou 1. Pois é, aí vem o técnico e diz o seguinte: não, mas também não perdemos. Seu Miguel Ángel Ramírez. Mas que também... errado ele não tá. Vocês da imprensa ficam pegando só o lado errado. Então eu vou dizer qual foi a pergunta do Jeremias. Jeremias perguntou sobre os protestos do torcedor, né? Verdade. Aí o seu técnico disse assim que... não, mas não falam do lado bom também, que é o torcedor que apoia. Poxa, isso aí deve ter todo dia, né, Miguel Ángel Ramírez? O fora de contexto é o pessoal reclamando. E isso aí atrai nossa atenção, é claro que sim. Eu até vou fazer o seguinte, vamos mudar a ordem. Tem a imagem aí do protesto de sábado. Olha essa imagem, isso eu nunca tinha visto. Isso é no hotel do Inter, sábado à noite, antes do jogo. Quer dizer, não esperaram nem o resultado. O torcedor já estava reclamando antes, né? E me desculpa, mas isso não é protesto, é um movimento para xingar, né? Que protestar é uma coisa. Teve jogador que ouviu coisa muito forte ali. Eu acho que isso aí é fora de propósito. Realmente, eu acho que não ajuda nada, né, Jeremias? E foi a primeira vez que eu vi o Miguel Ángel Ramírez ser utilizado pela torcida. Porque até então, me corrija se eu estiver errado, Glauco, a bronca era muito com os jogadores. Esse grupo que perdeu o título, não sei o quê. Foi a primeira vez que eu vi o Ramírez ser criticado pelos torcedores. Criticar faz parte, ofender tá fora de contexto total. Vamos voltar pro jogo, Jeremias? Bora! Eu quero ver aquele lance que o Inter tá reclamando. O presidente foi às redes sociais, publicou um vídeo dizendo que não poderia ter sido anulado o gol do Inter. Tá aí, o cruzamento do Patrick, bola, segundo a arbitragem, teria saído até a conclusão do Thiago Galhardo, que já teria ouvido o apito do juiz. Olha aí, não saiu isso aí. Não saiu, né? Mas não saiu. Olha lá. Tá mexendo no feijão aí, para e vem pra... Olha isso aqui comigo. Não saiu isso aí, né? Bateu na trave, né? Não saiu, né? Não, ela por mais curva que fizesse, eu acredito que não tenha saído. Bom, enfim. O que a arbitragem disse? Que esse ângulo aí mostra que ela não saiu, André. Porque se ela passa na linha de fundo, olha lá, ó. Se ela passasse pra trás da linha de fundo, não valeria mais. Mas só porque o toque dela, ele foi claro ali, na trave. Não, mas é que se ela sai ela antes pode de fazer chegar na trave... Aí faz uma né? curva. Bom, aí... O efeito, né? Aí... Só que tem um grande detalhe. Além do VAR, o futebol na Europa, o futebol Copa do Mundo e tal, ele tem um chip na bola, tá? Só que no Brasil não tem esse recurso. Se tivesse, apitaria lá no ouvidinho do árbitro, ó, saiu. Como não tem que ser no olhômetro. Agora, aí fica difícil, né? Mas aí, gente, daqui a pouco não é mais futebol, né? E aí é o seguinte, o Inter vai mandar para a CBF uma carta reclamando da arbitragem. Porque a grande reclamação é que, nesse momento aí, a arbitragem já levantou, já disparou, parou. Pois é, e aí já não teria valido o resto do lance. Bom, o fato é o seguinte, reclamar também é do jogo, tá? Mesmo que digam, são chorões, não sei o que, ela tem que marcar a posição. Agora, o que disse o técnico, hein, Jeremias? Essa bola não saiu. Não saiu, né? Essa bola não saiu. O que o Mar falou? Vamos ver? Vamos ver. Bota aí, vamos ver. As aspas, né? Não Posso falou. eu falar? Não quer falar? Não fala. Posso eu falar? Fala. Tem que botar a rede. Fazer que nem botar a rede. Tá resolvido. É uma saída.
Aí não tem esse problema, balançou a rede, a Mas bola. aí vai ter uns espertinhos que o Glauco Paz vão chutar na rede achando que é a mesma rede do gol. Vocês da imprensa aí que provocam tudo, tá? Vamos de Ceará e Grêmio. mas- Tá aí Ah, a não, reclamação aí, ó, do presidente, né? O ilustre do presidente aí, ó. Ah, Ó, tá. dizendo que vai reclamar, bababá, que o pênalti não foi, o pênalti pro esporte. O Inter tá na bronca. Tá, tudo bem. Agora vamos de Ceará e Grêmio. Por quê? Porque é o seguinte, ó. O Grêmio conseguiu empatar depois de estar perdendo por 2-0, tá? Mas perdeu no final do jogo por pura desatenção pro banguzinho do Ceará. É isso, GG? Eu não sei o que é pior, se é ceder o empate pro esporte em casa ou perder pros reservas do Ceará fora, né? É difícil. Essa é uma resposta bem complicada, viu? É decepcionante a estreia do Grêmio, né? Depois de 13 jogos perdeu. E esse é o lance aí do finalzinho do jogo, né? Olha lá, na trave, aí a defesa do Grêmio parou. Tá impedido. Impedido nada. Mais uma bola na trave. Lembrando que o Grêmio tá com problemas de Covid, inclusive o técnico, né, Jeremias? 8 Thiago casos Nunes. de Covid. O Thiago Nunes não pôde ficar à beira do campo, também foi positivado, confirmado, né, o exame positivo, mas também não é desculpa. O fato é que o Grêmio fez feio. Para terminar, o Juventude voltou à Série A do Brasileirão e também empatou 2-2 contra o Cuiabá e já caiu o técnico do Cuiabá. Ele vem com um novo projeto, não sei o que lá, GG, tudo balela. É ou não é? Tem um monte de balela e começou, né? O Campeonato Brasileiro tá aí. Eu vou lá que é segunda-feira e antes que sobe outra balela que eu vou embora. Um abraço, tá? Tchau, Jeremias. Muito bem, gente, meio-dia e 28 minutos. Em seguida, vamos ter mais outras informações sobre a repercussão do caso deste médico aqui gaúcho, que foi preso no Egito, tá? Coloca o áudio dele aí pra gente, coloca o áudio. Gosta do bem também, fica legal, né? O papiro com tá, maravilha. Tá, vem pra cá. Vocês gostam mesmo? Para quem não entendeu, não acompanhou, rapidamente eu vou explicar. Esse médico, muito conhecido, tem inclusive é sócio de um spa aqui próximo a Porto Alegre, pois ele estava no Egito com amigos e eles foram fazer um passeio lá no município de Luxor. E um dos companheiros dele encontrou essa senhora aí que vendia papiros. O que é o papiros? Resumidamente, é uma planta que deu origem ao papel. Era utilizado antes do papel, né, de fato existir, era o papiros. E aí algumas insinuações de cunho sexual. Ele mesmo publicou nas redes sociais dele. Isso foi na semana passada, acho que foi por quarta, quinta-feira. Começou a tomar uma repercussão, uma proporção tão grande que inclusive brasileiros e na língua, né, em árabe, escreveram para diversas instituições lá do Egito dizendo o que tinha acontecido. O médico tentou se explicar, fez uma nova gravação, disse que isso era comum, né, algo assim. Não, só se fosse comum dele. Mas, enfim, eu não vou entrar nessa questão. Diz que no Brasil, né, isso seria algo simples. Tentou pedir desculpa para ela, mas não colou. No final de semana ele foi preso. E é isso que a gente vai falar mais daqui a pouco, inclusive a repercussão. Vamos conversar com um advogado especialista em direito internacional para saber como fica este caso, o caso deste médico, o Vitor Sorrentino. Em seguida trazemos mais detalhes e informações. Agora, 12h30, tem um recado dos nossos amigos da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o número 983248904. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contratos. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. Muito bem, agora 12h31, voltamos a falar sobre a polêmica envolvendo o médico gaúcho Vitor Sorrentino, que está preso nesse momento no Egito, depois de assediar, né, de fazer umas brincadeiras de cunho sexual com uma vendedora muçulmana. Lucas Abate, o que vai acontecer com ele a partir de agora? Só atualiza pra gente, Lucas.
Pois é, André. Esse médico, Vitor Sorrentino, foi detido quando deixava o Egito e está detido ainda no país. Detalhes sobre o que vai acontecer a partir de agora ainda são desconhecidos. A questão que envolve direito internacional, bastante complexo, mas o que se tem de informações é que no Egito o assédio é criminalizado e tem uma pena entre 6 meses a 3 anos de prisão. Mas, enfim, como vai ser interpretado no país ainda é uma incógnita, não se tem informações. Só lembrando rapidamente, esse médico, ele assediou uma vendedora, ele mesmo postou os vídeos nas redes sociais e após uma mobilização, uma repercussão muito negativa nas redes, inclusive com uma hashtag em árabe pedindo a punição, ele foi detido no país, André. Muito bem, sobre isso nós vamos conversar com o advogado Jamil Abdo, que é pós-graduado em Direito Internacional e Comércio Exterior. Doutor Abdo, o senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, escuto muito bem, obrigado. Doutor Abdo, o que pode acontecer agora com este médico, já que desde 2014 para cá, o Egito, ele criminaliza, né, também os atos de cunho sexual. O que pode acontecer com este gaúcho que está detido, preso lá no Egito? No mínimo, uma bela multa. Vai depender muito da interpretação do juiz, do magistrado, se ele realmente, na sua defesa, esse médico falar que não tinha nenhuma intenção de ofender ou de sexualizar qualquer conteúdo, que foi uma besteira o que fez e se desculpar, pode haver um pagamento de alguma multa. Mas a previsão da lei é a pena mínima de 6 meses de prisão até 3 anos. Tudo vai depender. Depende muito nessas horas do juiz, qual é o juiz que está cuidando da causa, e também da própria pessoa que cometeu aquele ato. Vai depender muito desse médico. Se ele tiver um comportamento mais humilde, de se desculpar, dizer que não sabia muito bem o que fazia, que vive num país que brinca muito, que é uma alegria ser brasileiro, que não esperava que tivesse essa conotação, essa dimensão toda, pode ser que seja solto com uma leve multa e alguma condição de que em 2 anos não se envolva em qualquer tipo de problema penal naquele país ou coisa parecida. Mas vai se tornando séria a situação. Nós estamos conversando com o advogado Dr. Jamil Abdo, que é pós-graduado em Direito Internacional. Estamos conversando com ele porque o médico gaúcho Vitor Sorrentino está preso desde o final de semana. Foi preso quando, inclusive, fala-se que já estava no avião. Foi preso pelas autoridades do Egito por fazer brincadeiras de cunho sexual com uma vendedora lá no Egito. O Lucas Abate, meu colega, tem uma pergunta para o senhor e depois o meu colega Glauco também vai fazer uma pergunta. Lucas. Boa tarde, doutor. Como funciona a questão dos acordo de extradição entre Egito e Brasil? Existe esse acordo? Caso ele seja condenado, até pegue uma pena de prisão, ele pode cumprir essa pena aqui no Brasil? Nós podemos, sim, pode ser feito entre países um pedido, e isso vai via Senado, via Congresso, via autoridades. Pode ser feito um acordo para que cumpra a pena no Brasil. Eu não acredito que ele tenha uma condenação tão grande que supere o tempo de tramitação de pedido de cumprimento da pena aqui no Brasil. Eu acredito numa pena branda, leve, porque no Egito há um movimento feminista muito forte. As mulheres começaram, e não foi só lá, nos Estados Unidos e outros países, inclusive no Brasil, a reclamar dos seus direitos. Só que lá, além do direito feminino estar em alta, em voga, a tradição no Egito é que a gente não pode nem olhar para uma mulher, não se pode dirigir a palavra a ela. Então nós temos aquilo que chamamos de costume. Tem certos crimes que para nós não são crimes e para eles são crimes. Mas a resposta é sim, pode ser pedido que seja cumprida a pena aqui no Brasil. Doutor, nós temos 2 questões aí, né? Que é a cultural e também a das leis, exatamente. Do ponto de vista das leis, o senhor acredita que em quanto tempo possa-se ter uma solução para esse caso aí? E nesse tempo que ele fica detido, ele está com algum direito cerceado? Porque a gente está falando de um outro país com outras leis também, né? Como é que está funcionando neste momento lá? O senhor sabe nos informar?
Olha, o direito, por si só, quando o réu é estrangeiro, independente do país, na área internacional, ele fica preso. É comum, não importa o país, nós já tivemos causa no Sri Lanka e vários países no mundo todo, naturalmente ele fica preso, inclusive no Brasil. Então, o estrangeiro fica preso até que saia a sentença. Por quê? Porque naturalmente ele tenta fugir. Quando é posto em liberdade, ele foge. É independente da cultura, independente desta pessoa. Lá no Egito, há um rigor com relação à prisão. Tem determinados casos que eles prendem e dizem, olha, a comida do preso é vocês que têm que trazer, vocês que têm que bancar, porque o governo não banca presos. Eles têm um rigor muito forte lá com relação à prisão, que não se compara ao Brasil. Mas eu tenho certeza, sim, de que ele está tendo seus direitos assegurados. Por quê? Porque, embora seja um crime de conotação sexual, ele não está vinculado a algo mais sério, como drogas. Se fosse drogas, por exemplo, é horrível. Bom, aí em alguns casos até pena de morte, como já vimos. Agradeço ao senhor, doutor Jamil Abdo, pelas informações, especialista em direito internacional. O Ministério das Relações Exteriores publica aqui dizendo que já está sabendo do caso, todos os trâmites estão sendo estão em andamento, mas que não vai dar mais detalhes a respeito do médico gaúcho, o Vitor Sorrentino, preso, portanto, lá no Egito. Lucas Abate tem informações também da repercussão desse caso aqui em Porto Alegre, né, Lucas? Pois é, André, porque como foi um caso que repercutiu internacionalmente, a própria mãe do médico Vitor Sorrentino se manifestou nas redes sociais, disse que o filho é muito brincalhão e ingênuo também. A gente pode ver um trecho de que disse a mãe dele. É um espírito alegre e ingênuo que tenho. Conheço o Vitor desde a minha barriga e desde lá o Vitor nunca foi machista. Através de uma brincadeira ingênua, boba. Até eu faria essa brincadeira. Eu sou mulher, porque deixou a bola picando e eu também diria a mesma coisa. Bom, para quem, Lucas, só para... eu preciso, ainda mais que agora com essa manifestação dela, a Cristina Sorrentino, a soprano, conhecida de muitos eventos, né? Uma pessoa muito quista, muito querida de todos, é a mãe, portanto, do médico Vitor Sorrentino e agora fez esta publicação nas redes sociais em defesa do próprio filho. Lucas. André, há pouco a gente mostrou o pedido de desculpas que ele fez junto com essa atendente muçulmana, quem ele ofendeu sexualmente, o vídeo que gerou toda a repercussão. E depois, André, ele fez um novo pedido de desculpas, dessa vez sozinho, que a gente pode ouvir também o que alega o doutor. Lembrando que esse pedido foi gravado por ele após a polêmica, mas antes da prisão. Vamos ouvir. Sou super ingênuo, cara. Sou o cara que... Ingênuo no sentido assim, não vejo maldade nas pessoas. Já me lasquei várias vezes por conta disso também, né? Já contei algumas vezes isso, né? Quando eu faço uma brincadeira mesmo, isso eu sei que não preciso explicar pra vocês que são meus seguidores aqui, e eu sei que pros outros isso não interessa, né? Errou. Sim, depende de quem olha, né? A maioria das pessoas assim, putz, dei risada junto, foi uma brincadeira. A guria tava dando risada também, né, a menina? Mas as explicações, elas só servem para vocês, que eu quero que sirva, né? E quando a gente se sente à vontade brincando, assim como o guia, assim como dentro da loja com ela, que ela tava brincando com a gente brincando com ela, aí é outra história. Mas eu na vida real, assim, no meu dia a dia, eu sou assim com a minha avó, falecida avó, sou assim com a minha mãe, com a minha sogra. Eu sou esse brincalhão mesmo, verdadeiramente. Mas para quem me conhece há mais tempo, quem me segue, vê que eu sou assim. Essa é a declaração do médico Vitor Sorrentino, ele que tentando explicar a brincadeira, só que assim, agora nós precisamos falar, porque até por uma questão de... isso não é uma brincadeira, ele emitiu palavras de cunho sexual. Não é brincadeira em lugar nenhum, quer fazer entre quatro paredes com alguém, bom, aí é uma outra questão. Mas isto, num outro país... Isto tem uma repercussão, ainda mais em um país muçulmano, fora do seu país, a repercussão disso, as leis são outras, não é verdade? Então, tudo isso toma
né, uma dimensão. Ele é muito brincalhão, inclusive a própria esposa dele publicou nas redes sociais, no casamento deles, ele bocejando, dizendo que não, enfim. É uma pessoa muito brincalhona, mas quando nós estamos principalmente fora do nosso país, né, nós temos que ter muito cuidado em muitas coisas. Vale essa lição sempre, né, para todos nós. Meio-dia, 42 minutos. Pode ser que você tenha recebido uma mensagem dizendo que a Organização Mundial da Saúde estava recomendando uma terceira dose da Coronavac, correto? Este boato deixou as pessoas que já se vacinaram com muitas dúvidas. Será que vai ser preciso revacinar a população? E quem explica isso para a gente é a pesquisadora Melanie Fontes Dutra, que é biomédica e neurocientista, já conversou com a gente várias vezes e mais uma vez agradecemos a participação aqui conosco. Nos escuta bem? Boa tarde. Boa tarde, escuto vocês bem. E aí, por que está surgindo tanta dúvida com relação agora aos idosos relacionados à Coronavac e essa possibilidade aí de terceira dosagem? Explica pra gente. Bem, a grande questão aqui veio através de um estudo de efetividade que foi feito com uma população que foi muito vacinada, né, com a Coronavac, e a partir da análise de faixa etária se observou que uma população mais idosa, especialmente acima dos 80 anos, teria uma eficácia um pouco mais reduzida, mais até do que o esperado comparado ao estudo clínico. Isso preocupou muitas pessoas, mas existem várias questões que até mesmo explicam e fazem com que a gente até espere resultados menores para essa faixa etária, como o próprio fato do envelhecimento, né, que causa um processo chamado de imunossenescência. Então é esperado que nessa faixa etária a gente veja valores de efetividade menores. Isso foi visto também com outras vacinas. Glauco Paza, meu colega tem uma pergunta para ti. Pois é, isso gerou até uma situação anteriormente de que algumas pessoas estavam esperando. Não, eu quero me vacinar com a vacina da Pfizer, eu quero... Qual é a sua recomendação como autoridade no assunto, Melanie? As pessoas têm que continuar se vacinando? Você espera que alguma coisa mude no sentido de vacinação da Coronavac em população acima de 80 anos ou não? Bom, como biomédica, e ressaltando que eu não sou especialista em vacinas, mas como profissional de saúde biomédica, eu sigo recomendando que as pessoas busquem a vacinação. A Coronavac, ela é uma boa vacina. Esse dado de efetividade, ele é um dado que foi baixo para casos sintomáticos, mas os autores destacam que para hospitalizações, agravamentos e óbitos, esses valores podem ser muito mais altos. A gente já está vendo uma redução em 60% de óbitos de janeiro a abril nessa população em que se viu a efetividade mais baixa para casos sintomáticos, ou seja, a vacina está protegendo contra agravamento e está reduzindo substancialmente o número de óbitos. E mesmo que a gente continue olhando em alguns relatos de pessoas morrendo, mesmo tendo as duas doses, é muito fruto da questão da alta transmissão e exposição, né? Que quando a gente está nesse cenário, a vacina reduz o risco, mas não abole completamente o risco. Por isso que tem que seguir com as medidas de enfrentamento. Então, o importante é a gente se vacinar com a vacina que mais chega perto de nós, que mais rápido estará disponível, quanto antes, né? Exato, e seguir com as medidas de enfrentamento. Bom, para quem não conhece ou não ouviu falar da Melanie, a Melanie, que é gaúcha, ela faz parte de um grupo de pesquisadores que vem se destacando muito nesse momento de pandemia, principalmente no Twitter e nas redes sociais. É um grupo que se dedica a pesquisar, analisar, uns mais especialistas em análise de números, outros com especialidades médicas ou biomédicas. É um grupo que a gente, depois a Melanie até diz para a gente qual que é o melhor caminho, mas é um grupo que vem destacando porque é um grupo que para e que pensa e que estuda a pandemia. Então, por isso que a gente diz, a Melanie fala com toda a propriedade, porque ela acompanha dia a dia, né, o andamento da pandemia mundialmente e principalmente aqui bem pertinho de nós. Melanie, eu vi hoje de manhã aqui em São Paulo um município, ele se fechou para fazer a vacinação em massa e se chegou a algum número de 75% da população vacinada, já seria a chamada de rebanho. O que tu pode nos falar a respeito dessa imunização feita por lá? Então, o estudo que vocês estão se referindo ao estudo de Serrana é um projeto muito interessante que envolveu não só o Instituto Butantan, como também o governo de São Paulo e a prefeitura de Serrana.
justamente para avaliar a efetividade da Coronavac na população indicada. Então, a população indicada, 75% dela se imunizou já com as 2 doses, e a gente observa nessa população 80% de redução em casos sintomáticos, 86% de hospitalização e 95% de redução em óbitos. Então, quando a gente observa um estudo grande como esse, onde uma grande porcentagem é atingida, e mais de um parâmetro, não só casos sintomáticos, mas hospitalizações, óbitos, quando a gente vai recheando com mais dados e mais informações, a gente vê como essa proteção pode ser muito ampliada se uma população estiver vacinada. A vacina não é só uma questão individual, ela é uma questão coletiva. Não só a vacina, como o nosso próprio comportamento frente à pandemia, da higienização, distanciamento e tudo mais. Eu agradeço muito a biomédica Melanie Fontes Dutra, biomédica e neurocientista. Muito obrigado pelas informações. Certamente a gente vai conversar em outras oportunidades. Uma boa tarde, Melanie. Boa tarde, fico à disposição. Muito bem, gente, olha só. Em seguida a gente volta a falar da previsão do tempo. O frio vai continuar, viu? Vai continuar por mais uns dias. Em seguida a Estael, nossa meteorologista, vai explicar. Porque amanhã de hoje foi gelada em todo o estado. E agora é 11 graus em Porto Alegre. 11 graus, gente. Meio-dia, quase 1 da tarde. Ou seja, a gente vai ter mais frio aí por alguns dias. E o mês de junho começa amanhã. Como vai ser o mês de junho? Em seguida, todas as informações. Um rápido intervalo, muito rápido, e a gente já volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 12h e 51 minutos. Atenção, um paraquedista foi resgatado de helicóptero da Brigada Militar. Isto foi em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Glauco, conta pra gente o que aconteceu. Que susto, né? Que pânico. No mínimo, né? Que susto. Imagina. Pois é, o resgate foi feito na localidade de Várzea do Rio dos Sinos, entre os municípios de Novo Hamburgo e Campo Bom. O paraquedista estava desaparecido após ter pousado próximo ao aeroporto de Novo Hamburgo. E no local, os bombeiros de Campo Bom já haviam localizado o paraquedista e aguardavam aí, então, o apoio do helicóptero para o resgate. Aí esse rapaz foi colocado no helicóptero e encaminhado para avaliação médica. Mas olha, foi bem sucedida a ação, o resgate. O susto é que eu acho que ele vai demorar um pouco para superar, apesar de ser paraquedista. Pois né? mas aí são preparados, né? Eu imagino que, tomara que seja só um leve susto. Eu sou preparado para entrar ao vivo, toda vez tem aquele friozinho na barriga. Tu não? Mas é o que nos faz ficar sempre muito concentrados, né? Aquela tensão, adrenalina necessária. Mas será que foi vento? O que aconteceu com ele? Olha. Não tem a informação, mas o fato é que a ação ela foi muito bem feita. Em primeiro lugar, os bombeiros chegaram até o local, localizaram, ficaram com ele e aí pedindo o resgate através dessa unidade, desse helicóptero, André. E ele conseguiu, ele paraquedas. Olha ali, ó. Ele num banhado, ainda bem que conseguiu um local seco, né? Porque pega uma região só de banhado, com todo o equipamento, também difícil de se sustentar, né, Glauco? Sem dúvida. E o clima ontem já estava frio, né? Já estava friozinho. Logicamente que durante o dia tudo fica mais fácil, né? E essa ação desse helicóptero aí foi providencial. Tá aí o resgate que aconteceu no Vale dos Sinos, lá em Novo Hamburgo. Eu gostei da localidade Várzea do Rio dos Sinos. A Várzea ali é na beira do rio, isso, né? É a beira do rio. E ele de manga curta, né? Ou seja, a gente não sabe, gente, ainda os detalhes de quanto tempo que ele ficou, mas pegou frio ali, pegou frio. Que bom que tá bem. E tá aí mais um trabalho da Brigada Militar. 12h e 53 minutos. Chegou a hora da previsão do tempo com a Estael Cias. Vai entrar vinheta ou é sem vinheta? É sem vinheta. Congelou a vinheta. Congelou. E aí, Estael? Pois é, nós tivemos hoje um amanhecer gelado, a temperatura mais baixa do ano aqui na Grande Porto Alegre. Sim, 1 da tarde, 11 graus em Porto Alegre. Exatamente. Olha, fez 1 grau em Novo Hamburgo. 1 grau apenas, temperatura próxima de zero. Tivemos geada em Campo Bom, onde aconteceu a menor temperatura em um mês de maio dos últimos 24 anos. Aqui na capital foi a menor temperatura em um mês de maio desde 2008. Geada no sul do estado, geada no centro e norte do Rio Grande do Sul. As próximas horas tem um certo aquecimento, devagar, com o tempo
firme. E amanhã tudo de novo, André. Marcas negativas na metade norte do estado, trechos de maior altitude aí com 2 a 3 graus abaixo de zero. Grande Porto Alegre repetindo o frio no começo também da terça-feira, então tem que ficar bem agasalhado. Amanhã cedinho tem bastante frio. Amanhã à tarde já começa a ter um aquecimento um pouco maior. Quarta-feira com nuvens e depois quinta e sexta esfria de novo. Então, assim, o frio, então, nessa semana ele continua presente aqui no estado. Agora, quando a gente olha para o mês de junho de uma forma mais geral, aí nós teremos algumas mudanças. A gente não vai ter o frio persistente, permanente. Eu até acredito que o mês de maio, se a gente for contabilizar dias, né, foram muitos dias gelados, muitos dias com marcas negativas. E no mês de junho a gente vai ter mais oscilação de temperatura. Então eu até preparei uma arte aqui, um mapa que mostra, na segunda metade agora do mês de junho, a gente vai ter um aquecimento, temperatura acima da média no Rio Grande do Sul. A gente sabe que nessa época do ano, quando a temperatura sobe ali no começo, ali, por volta do dia 12, 13, dia dos namorados, começando com uma temperatura mais alta. E temperatura mais alta a gente sabe que vem antes da chuva, aí vem chuva forte e depois na terceira semana do mês de junho, aí tem um outro mapa para mostrar, a temperatura volta a ficar baixa e temperatura abaixo da média no mês de junho, na terceira semana, significa muito frio, porque é um dos meses mais frios do ano aqui da climatologia do Rio Grande do Sul. Então, temos frio essa semana que vem dá uma aliviada, mas depois o frio volta forte e em termos de chuva, os modelos indicam chuva um pouco abaixo da média, mas a gente tem que lembrar que o mês de junho é um mês chuvoso, é um mês que tem volumes altos de precipitação, porque são frentes frias que trazem a chuva. Então, isso não chega a ser uma má notícia. Pois é, mas, Esther, e a situação lá no norte do estado? A gente vê municípios que não tem água no arroio. O pessoal, para beber água, tem que vir. Mesmo com a chuva de sexta-feira, olha que choveu, Mas Glauco, choveu aqui, lá para o norte, tem municípios que a água tem que ser levada de caminhão-pipa, porque não tem mais no arroio, não tem mais na fonte. Sim, a região do Rio Uruguai, a bacia do Rio Uruguai precisa, né, de chuva. Acredito que entre junho e julho a gente vai ter uma recuperação dessas áreas, uma recuperação dos volumes de chuva. Não vai reverter totalmente ainda, mas a chuva no mês de junho, apesar de ter um cenário indicando chuva um pouco abaixo da média, como a média alta, a gente vai a uns 150, talvez 200 milímetros em algumas regiões. O julho também com essa condição, então vai ter uma melhora neste quadro, sim. Mas, em geral, a gente olhando assim os próximos meses, é preocupante, tem que economizar, tem que, na medida do possível, ter um uso aí bem consciente da água. Imagens de Gramado, belíssimas imagens lá de céu claro, céu azul, frio intenso. Acredito que lá, assim, ao finalzinho da tarde vai ser bem gelado, porque hoje a gente teve um pouco de umidade na região. Agora amanhã realmente vai começar mais uma perspectiva de temperatura abaixo de zero também na serra. Hein, Glauco, e a pergunta que não quer calar, vai nevar? Não, e eu tenho uma pergunta para ti também, André. Como o céu claro não tem como, infelizmente, uma geada sim, geada. Não vai nevar, Não tem neve. E a pergunta, ouviu o barulho, André? Da queda? A queda da... Engraçadinho. Agora, Israel... Da temperatura. Chamou a atenção que, inclusive, veio o alerta, né? Na última semana de temporais, granizo, descarga elétrica. Foi muito rápido. Um monte de descarga elétrica. Foi a gente tem previsão de continuar com esse processo aí ou não? Sim. Agora, como a gente vai ter aquecimento no mês de junho, vai ter um período de calor, de temperatura alta, isso vindo antes da chuva geralmente traz temporais fortes para o Rio Grande do Sul. Então, a gente vai ter isso de novo, certamente, no mês de junho. Por um lado, preocupa, traz danos, deixa muita gente sem luz, mas, por outro, quando tem essa severidade maior no fenômeno, mais chuva pode trazer e mais chuva intensa pode trazer. Então, por um lado, preocupa, mas, por outro, significa que a gente tem chuva forte. Agora, o que o gaúcho está achando do frio, hein? Vamos dar uma olhadinha aí. Vamos ver. Já dizia meu pai, 70% do corpo é água. Parado, a água apodrece. Então tem que se mexer, né, cara? Pena que tem a pandemia, né? Não dá pra ir. Tem que escolher horário mais cedo, como eu tô indo agora, que tem pouca gente aí, né, andando. Depois aí eu me recolho para casa. Os corajosos, né? Os corajosos saindo. Não, mas eu nado no Guaíba todo dia às 5h30. Hoje eu abri mão, mas amanhã eu quero ver se volto, tá? Isso no sonho, né? Isso, depois que ele acorda, ele vê que não...
Mas é isso aí, a gente vai seguir com o frio. O frio chegou um pouco mais cedo, porque essa temperatura que a gente teve hoje em Campo Bom e mesmo em Porto Alegre, abaixo de 5 graus nessa época do ano, ela acontece mais ou menos 2 semanas mais cedo do que geralmente acontece. Geralmente na segunda metade, no meio do mês de junho, segunda metade de junho, que a gente tem temperaturas tão baixas na região metropolitana. Neste ano chegou mais cedo, já tivemos hoje, no último dia do mês de maio, e aí nas próximas semanas isso vai acontecer. Tem junho, tem julho, tem agosto ainda pela frente, que também vai nos trazer bastante frio. E aí, quem sabe, a neve também, né? Tão esperada a neve. Agora, essa imagem é Campos de Cima da Serra, né? Característica dos Campos de Cima da Serra, me parece, porque a gente vê... Ausentes. São José dos Ausentes, é isso aí. Que imagem, o nosso estado é muito bonito. É lindo, é maravilhoso. Ô, Stael, e chuva, o que a gente tem pela frente? Agora no final de semana, no sábado, vem uma frente fria aí, que promete trazer bastante chuva durante o sábado, mais para o centro e norte, leste, inclusive Grande Porto Alegre. Então, a gente está percebendo assim, um ciclo de uma semana de tempo seco e aí vem a chuva. E a previsão para hoje à tarde, Santa Rosa vai estar bem agradável, 22 graus. Santa Maria, que teve 1,5 grau pela manhã, chega aos 19 à tarde, esquenta um pouquinho mais lá em Caxias do Sul, a gente vai uns 17. Novo Hamburgo, que teve 1 grau apenas, chega aos 19 à tarde. Pelotas, Zona Sul, também agradável com 20 graus. E Uruguaiana, ar muito seco, por isso que tem sol aqui sem nada de nuvens, o ar muito seco, a umidade relativa do ar hoje deve baixar de 20% em algumas áreas. Não tem nada de anormal, é típico do inverno, de sistemas de massa de ar polar. Assim que anoitecer, se preparem, porque esfria de novo, esfria rápido no Rio Grande do Sul. Mas a partir das 3 da tarde, né, já começa assim. Eu tenho uma sugestão para mudar esse mapa aí, botar pinhão, botar bergamota, sopa capelete. Muita sopa. Não, porque assim, o veranico, não tem previsão de veranico. Só a semana que vem. No sábado a gente já vai ter um aquecimento, mas na semana que vem é que a temperatura dá uma aliviada, a gente passa dos 25, 26 graus. Nessa semana não tem jeito, é isso aí. Temperatura mais baixa de manhã e à tarde subindo bem devagar. Bom, tá aí, Stael. Podemos seguir mais um pouquinho? Coisa boa, Stael. Estamos sendo presenteados. Não, seguir com o jornal, não com... eu já ia falar um monte de coisa aqui do tempo. Então tá bom, Stael. A gente se vê quando? Nessa semana a gente volta quinta ou sexta, a gente está aí para falar de chuva, falar de calor, falar de tudo que vem pela frente. Pinhão, quem sabe a gente traz aqui um chimarrão, né? Cada um seu. Sim, é verdade. Então tá. Beijo grande, Stael. Nos vemos então. Até a próxima. Vamos nos preparar para o frio. Gente, olha só, 1h01 agora. 21 anos de SBT Rio Grande, 21 anos diariamente, juntos com informação de qualidade, a notícia conversada, de opinião, né, Glauco? E se depender desse daqui, só bom humor, né? Para muitos, né? É verdade. Para muitos, essa data é um símbolo da passagem da adolescência para a vida adulta. Por isso é tão importante, né, celebrar e comemorar. Para a gente, cada ano, cada aniversário representa, né, Glauco, muito. Estamos aqui nesse momento apresentando. Já teve outros virão. Enfim, é a renovação do nosso compromisso com o jornalismo sério, responsável e dinâmico. Por isso, nós vamos relembrar alguns de tantos momentos aqui do SBT Rio Grande. Hoje estão aqui no Presídio Central de Porto Alegre 2.964 homens. Desculpa aí, Playboy, mas eu não queria te matar, não. Só queria o teu telefone. Quase 800 quilômetros e chegamos ao Alabama, mas Nelson ainda tem muita estrada pela frente, né?
Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul. Olha, que orgulho fazer parte dessa Legal, família, né? né, Glauco? A gente que, é o que a gente diz, assim, são 21 anos do SBT Rio Grande, mas muitas pessoas fizeram parte dessa história, estão fazendo e ainda farão. E é um orgulho. Para nós que já temos aí alguma experiência no jornalismo, a gente vê esse trabalho em equipe acontecendo. A gente sempre elogia muito e gosta muito do nosso diretor de jornalismo, o Danilo Teixeira, pela maneira como sabe lidar com a própria redação, ele é um líder e nos torna também muito seguros para que a gente tenha esse tipo de contato com as pessoas, né, Glauco? O jornalismo comunitário é de aproximar, né? Você que está em casa, você é como se estivesse na nossa frente aqui, né, André? É uma coisa muito próxima realmente. Lembrando que é uma das redações aqui do SBT do Rio Grande do Sul mais premiadas do Brasil, ou seja, ela tem essa tradição e esse compromisso que é nosso, que é de cada um. Então o SBT Rio Grande aí, a nossa... É muito bom estar nesse momento, né, fazendo parte dessa história. Que responsabilidade a nossa. Uma responsabilidade muito grande e principalmente, gente, como a gente gostaria que vocês que nos acompanham soubessem como isso aqui tudo é feito com muita amizade, com muito carinho, com muito profissionalismo, com muita dedicação. Com muita cuca, muito chimarrão, muito café, quando dá, quando a pandemia permite. E muita seriedade. Esse é o compromisso do SBT. O SBT, que todos nós sabemos, é uma TV de família. Então a gente tem toda essa preocupação e responsabilidade. Nós vamos continuar falando aí nos próximos dias, nesse período aí de aniversário do SBT Rio Grande. Antes da gente encerrar, vamos atualizar sobre o caso deste médico, Victor Sorrentino, que está preso desde o final de semana no Egito. O que temos de atualização, Glauco? Lembrando, esse foi o momento que ele fez uma brincadeira e que por causa desta brincadeira de cunho sexual, fazendo uma brincadeira com papiros, que é um produto muito à venda, vem de uma planta lá do Egito, que deu a origem ao papel, e essa brincadeira repercutiu nas redes sociais. O que nós temos de atualização sobre este caso? Temos a manifestação do governo federal. O Itamaraty, por meio de sua embaixada no Egito, presta toda a assistência possível a brasileiros privados de liberdade naquele país. Essa é a comunicação oficial. Disse que estão sendo respeitados os tratados internacionais vigentes, como a Convenção de Viena, sobre relações consulares e legislação local. O Itamaraty, foi informado sobre o caso e as autoridades brasileiras no Egito estão prestando assistência, mas não entra em detalhes maiores em relação ao caso específico, respeitando a legislação dos casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros, ou seja, toda a assistência está sendo dada ao Dr. Victor Sorrentino. A gente vai acompanhar ainda este caso aí nos nossos telejornais, né, André? Bom, sabemos que o Brasil tem boas relações com o Egito. O que pode acontecer no caso dele, já sabemos também que o pagamento de multa e prisão de 6 meses a 3 anos, não se sabe, de fato não se sabe o que vai acontecer. Também como está sendo a atuação junto a advogados do Brasil. Isso tudo está em tratativas. Ele que foi preso em Luxor e também lá não há embaixada, então tem uma questão toda de logística. O que vai certamente, né? Não vou dizer certamente, mas o que deve amenizar a situação dele é ele ter retirado das redes sociais esse momento desse encontro. Depois ele voltou, essa imagem aí é o momento que ele volta para se desculpar e explicar, porque ele foi muito, de fato, muito cobrado dos seguidores por causa disso. Isso aconteceu na semana passada. A gente vai ficando por aqui. Voltamos amanhã, a partir das 11h30, 19h20, o segunda edição. Até lá.